Graça e paz, amado e amada irmã. Que bom estar aqui com você de novo. Eu sou o pastor Josafá e mais uma vez vou estar trazendo aqui uma reflexão da palavra do Senhor para o seu coração. Temos feito uma série de mensagens sobre a armadura de Deus e hoje nós vamos dar continuidade a esta mensagem. Pegue sua Bíblia, junte aí as pessoas que estão na sua casa. É um prazer estar com você e eu tenho certeza, Deus vai continuar falando com você neste momento. Amém? Pegou sua Bíblia? Estamos todos prontos? Posso começar? Amém! Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós já lemos anteriormente, você já leu anteriormente esse versículo, e a gente vai ler apenas o versículo de número 15. Amém? Então, por favor, Efésios capítulo 6, o versículo 15. Já abriu? Vamos começar então? Diz assim: e calçar os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Amém? Preparação do Evangelho da paz. A primeira coisa que eu queria falar com você, que nós pudéssemos começar a refletir sobre a questão da armadura de Deus, e essa peça em especial, é que a palavra grega que apresenta a ideia de preparação, ela pode ser entendida pelo menos de três formas. E eu encontrei algumas traduções de acordo com esta variação. Quero enfatizar para você a tradução da NVI, que é a Nova Versão Internacional. Ela vai dizer assim: pés calçados com a prontidão do Evangelho. A segunda tradução, com pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, que foi a que nós lemos também, que é a Nova Versão Almeida atualizada. E calçando os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz, ok? A proteção do Evangelho da paz, que é a King James. Queridos, o que acontece com essas expressões que são colocadas para a mesma palavra no grego? A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar com relação a isso é que a peça, a armadura de Deus, era uma peça total, completa. E eu acredito que você já ouviu isso esta semana. Mas preste atenção. Essa apresentação que Paulo fala, ele vai fazer uma apresentação de acordo com a ordem em que o soldado se preparava e colocava esta roupa em si. Ele se preparava com essa armadura. Interessante isso, eu também achei muito interessante. Então, na mesma ordem em que um soldado se prepara para a batalha, colocando a armadura, foi a ordem que Paulo apresentou. E esta preparação do Evangelho da Paz está justamente como o terceiro elemento, a terceira coisa. Estar preparado para a batalha, ela significa pelo menos consciência de duas coisas. Primeiro, que a batalha é séria. Querido, a nossa batalha espiritual é algo sério. Deve ser levado a sério por todo cristão. Todos nós, como cristãos, devemos estar preparados, cônscios de que é uma batalha séria. A segunda coisa que a gente deve estar consciente é de que existe uma força inimiga que luta contra as nossas vidas, contra as nossas almas. Essa armadura de Deus, ela procede de Deus, nos é dada por Deus e ela serve a um propósito dele. Então, fazendo essa introdução sobre a palavra do grego que foi traduzida com várias versões, NVI, King James, Nova Versão Almeida, e também fazendo essa ideia, apresentando para você essa ideia da consciência da batalha, a gente vai dividir agora duas coisas para a gente falar. Primeiro, os antecedentes desse texto que Paulo fala. Lá em Isaías, capítulo 52, versículo 57, o profeta vai dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, a ideia de que os pés são elementos de transporte para que as boas novas cheguem até as pessoas já era usada desde o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento já apresenta essa ideia de que os pés são os meios de transporte dessa palavra. Bom,
você deve muito bem saber por que essa valorização dos pés. Porque todo o transporte era feito ou a pé, ou era feito através de animais. Não existia exatamente um meio de transporte como nós temos hoje. E uma coisa que eu achei interessante, mais uma coisa, né, aliás, que eu achei interessante sobre esse calçado, o nome dele, romano, o nome do sapato romano é caligai. E ele era um sapato, uma sandália trançada de couro, que ela tinha uma sola muito forte. E na sola, embaixo da sola, ela tinha uns cravos, como se fosse, agora falando para, né, os irmãos que entendem um pouco de futebol, as cravas de uma chuteira. Então ele tinha uns cravos. E eu fiquei imaginando, queridos, que essa sandália possuía algo muito especial. E era justamente o quê? Ela era especial porque ela garantia a segurança quando você estivesse andando. Porque ela fixava muito bem no terreno, não tinha perigo de escorregar. Principalmente porque os soldados eles andavam por tipos de solo muito diferentes. Então eles precisavam desses cravos para sustentar o seu andar. E também eles garantiam, essas sandálias garantiam a firmeza e estabilidade. Agora volta para o texto. O que é que o texto nos diz? Com a preparação do Evangelho da Paz. Esse Evangelho quando está nos meus pés, este Evangelho quando está nos teus pés, meu querido, minha querida irmã, ele garante firmeza, ele garante estabilidade, ele garante um andar de progressão dentro do Evangelho. E agora vamos para o termo preparação. A versão da Septuaginta, ele apresenta o termo grego temoimasia, que significa justamente o quê? Estado de preparação. Um equipamento. A terceira ideia que essa palavra nos passa é de estabelecimento de um alicerce firme. É um sentido de prontidão. Por isso que os textos, as traduções da NVI, da Nova Edição Almeida Atualizada, da King James, eles divergem com o nome. Às vezes elas apresentam prontidão, preparação e proteção. Mas na realidade, essa palavra do grego, toimasia, ela realmente significa essas três coisas. Ela tem essa ideia. E por quê, querido? Porque essa aparente divergência não é exatamente uma divergência, mas formas de privilegiar o sentido da palavra. É porque as expressões no grego elas possuem uma amplitude muito maior do que no português. Mas vamos a algumas lições. A primeira lição que nós percebemos nesse texto, que é muito visível, que está muito clara, que ele fala de que esse evangelho é evangelho da paz. É o evangelho que reconcilia. É o evangelho que traz a mensagem de Deus para o homem. A mensagem que existe uma reconciliação, que existe uma possibilidade de religação do homem caído com o Deus Criador, Todo-Poderoso, Soberano, que está à procura dele. Quando o Evangelho é colocado como o Evangelho da Paz, como uma sandália, ela garante que deve haver firmeza em minha parte, que sou o portador do Evangelho, para garantir que os que estarão ouvindo, que estarão atentos a este Evangelho, também gozem desta mesma firmeza. Quando Paulo fala que toda a armadura de Deus tem que estar colocada em mim, colocada em você, ele está querendo dizer que a minha forma de agir no Evangelho, a minha conduta no Evangelho, deve ser uma conduta de alguém que está preparado em qualquer situação. Alguém que tem firmeza no Evangelho que acredita. Não é comum ouvirmos nos nossos dias algumas pessoas que se desviam do Evangelho, que saem do Evangelho, ou que por algum motivo trivial deixam o Evangelho por um dogma, uma outra doutrina, um outro ponto de vista, uma filosofia. A nossa alerta para você esteja calçado na preparação desse Evangelho, que traz paz para você, traz paz para quem importa, para mim, e traz paz para as pessoas que estão ao meu redor.
Este evangelho me dá firmeza no andar cristão. Este evangelho me dá segurança, me causa a sensação de que realmente estou caminhando na direção do evangelho que produz a diferença na vida das pessoas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sim, querido, dessa forma, com a preparação desse evangelho, aonde eu caminhar, aonde eu for, por onde eu passar, eu vou estar transmitindo às pessoas a firmeza do evangelho que transforma, a paz do evangelho que reconcilia e, principalmente, pregando um evangelho que transforma a vida das pessoas. Meu convite a você, neste momento, é que você ore ao Senhor. Como está o meu e o teu evangelho? Como esses evangelhos estão dentro do meu coração? Não é que existam vários evangelhos, mas como está a minha preparação? Será que esse evangelho que eu propago, que eu divulgo, que você divulga, tem trazido essa reconciliação? Tem trazido essa graça? Tem sido um reflexo da firmeza que eu desenvolvo andando com Cristo? Esta é a reflexão para este momento. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, seu coração. Pastor Josafá, com a palavra de reflexão de Deus para a tua vida e para o teu coração. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.